E eu vou destacar em azul aqui para você ver a mudança. Com x igual a f a menos 1 de y, a mudança é essa, ó. Com x igual a f a menos 1 de y, você tem o quê? Tem-se. Quem é o y? F de x. Quem é dy? F' de x, dx. Então vamos lá. Vamos fazer a mudança aqui. Diga. Vou sim. Passar já já. Tá. Deixa eu ver aqui. Obrigado por lembrar. Vamos lá, ó. Isso aqui está correto, ó. Com x igual a f a menos 1 de y, tens. Eu vou analisar esse caso, ó. Tá? Tá bom? Eu vou analisar esse caso aqui, eu vou concentrar nesse caso aqui, o caso em que a derivada é o quê? Negativa. O caso aqui é mais simples, tá? Eu vou pegar o caso aqui que a derivada é negativa. Eu estou pegando esse caso aqui. Então, se você foca nesse caso, aqui, então faça a mudança de variável. Isso aqui fica igual, tá? E, então, quem é a área de S? Quem é? É 2π, depois de ver o limite de integração. Fica, quem é o f a menos 1 de y? Quem é? É o x. Vezes raiz quadrada de quem? De 1 mais o quadrado de quem? De 1 sobre f' de x. Muito bem. F' de x. Tá certo? Vezes o quê? O dy. Quem é o dy? F' de x, dx. Agora, como ficam os limites de integração? Quando o y é c, quem é o x? B. Tá? Quando o y é d, quem é o x? A. Eita, complicou? Não, complicou não, porque isso aqui fica 2π vezes a integral de quem? De b até a, de x vezes, isso aqui fica a raiz quadrada de quê? Isso aqui fica f' de x ao quadrado, então vai ficar, ó, f' de x ao quadrado, mais 1 sobre o quê? Sobre f' de x ao quadrado, vezes f' de x dx. Então, isso aqui fica 2π vezes integral de b a a de x vezes quem? Aí fica em cima, fica 1 mais quanto? F' de x ao quadrado, sobre o quê? Raiz quadrada do quadrado de f' de x, que é quem? O módulo de f' de x, vezes f' de x dx. Só que eu estou nesse caso, eu estou no caso em que a derivada é negativa. Então, quem é o módulo de f' de x? Menos f' de x. Então, isso aqui fica menos 2π, integral de b a a, de x, vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais f' de x ao quadrado, tá certo? Sobre dx. Porque isso aqui fica menos f' de x, vai lá para frente, e o f' de x com f' de x cancela, certo? Só que menos 2π vezes a integral de b a a é o quê? É 2π
vezes a integral de AB de x vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais f' de x ao quadrado, integral em x. Então, olha aqui, ó. Quando a rotação é em torno do eixo das abscissas, qual é a fórmula para a área da superfície de revolução? Integral de A até B, 2π vezes f de x, vezes isso aqui, dx. E quando a rotação é em torno do eixo das ordenadas, qual é a fórmula para a área de revolução? Qual é? 2π x vezes isso aqui. Isso quer dizer que você tem uma interpretação disso aqui. Isso que multiplica o f de x. Qual é a interpretação? É o raio de rotação. Quando você está com uma rotação assim, ó, vou colocar aqui, deixar só a fórmula e colocar a situação para você entender o que está acontecendo, tá? Repare que para a derivada positiva é mais simples, porque não tem esse negócio, tem troca de sinal, não tem nada, tá? E eu fiz logo no caso mais complicado. Ó, se você está rotacionando, ó, aqui, A e B, se você está fazendo uma rotação, tá? Em torno desse eixo, é porque para cada x aqui, você tem um raio de rotação. E quem é o raio de rotação nesse caso? Quem é? Quem é? F de x. Agora, se você está fazendo isso para ver a integral, fazendo a integral em x, tá? Isso para fazer a integral em x. Se você leva em consideração o eixo das ordenadas, e você tem a função estritamente crescente, tá? Estritamente crescente ou estritamente decrescente. Não vou desenhar os dois casos, vocês entendem. Então, para cada x aqui, se você faz a rotação em torno desse eixo, para cada x, você tem o quê? Um ponto correspondente aqui. Mas quem é o raio de rotação? Quem é o ρ de x? Quem é? É x. Entendeu? Então, você tem que ver esta fórmula como sendo o quê? A área de S como sendo o quê? 2π. Integral de quem? Integral de A a B. Do raio de rotação. E aí você se livra não. Você tem uma situação mais geral, que você pode girar em termos de qualquer eixo, vertical ou horizontal. É só calcular o raio de rotação. ds. Porque isso aqui que está aparecendo é exatamente o quê? O ds. Lembra? Parâmetro de comprimento de arco. Quem é a derivada de S em relação a x? Quem é? É raiz quadrada de 1 mais o quadrado de f' de x, ou seja, o quadrado do dy dx, dx. Não, dx tem. Não? Não tem. Desculpe, não tem. Mas se você, como isso aqui é verdade, e eu não quero apagar, passo o dx para o outro lado. Quem é o ds? Quem é o ds? Quem é? É isso aqui, deixei. Obrigado, viu? Não tinha, realmente. O ds é isso aqui. Hã? O quê? Ali embaixo é ds. Aonde? Isso aqui é o ds. Desculpa. Isso aqui é o ds. Obrigado. O ds. E a integral, e você coloca, olha, você pode colocar A, B, mas você pode colocar alfa e beta. Sabe por quê?
Por que você coloca alfa e beta? Porque essa integral aqui, quando você olha para a integral desse jeito, tá certo? 2π vezes a integral de alfa beta vezes o raio de rotação ds. Se o ds é isso aqui, o ds também pode ser interpretado da seguinte maneira, ó. O ds pode ser pensado como sendo isso aqui. É tanto isso, como também é isso, ó. 1 mais dy mais dx dy. Aí a integral, você pode fazer tanto a integral em x como sendo a integral em y. Opa, ao quadrado. Obrigado. Aí você pode fazer a integral tanto em x quanto em y. Se você fizer a integral em y, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui, colocar o eixo aqui, ó. Eixo de rotação. A, C, B, D. Se você for fazer a integral de CAD, aí você calcula o raio de rotação, e bota o raio de rotação e bota o ds. Então você não bota nem x, você coloca assim, você só coloca o quê? Rho. Se você for fazer a integral em x, você vai substituir o ds por quem? Por isso aqui. E o ρ é ρ de x, é o raio em função de x. Se você for fazer a integral em y, você vai substituir ds por quem? Por isso aqui. E quem é o ρ? É o raio de rotação em função de y. Então a fórmula fica bem eficiente. Você tem que gravar isso. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Olha aqui, ó. Se você está fazendo a rotação em torno desse eixo aqui, observe. Então você pensa em termos de infinitésimo. Os físicos e engenheiros pensam em termos de infinitésimo. Quem é o ds? É o infinitésimo do comprimento de arco aqui. Isso aqui é o ds. Aí quando você... E quem é o ρ? É isso aqui, como se fosse o raio médio. O infinitésimo do comprimento de arco é como se fosse um segmento. Aí você tem a fórmula do tronco de cone. Qual é a área do tronco de cone? Qual é a área? Minto. Falei errado. Qual é a área da lateral do tronco de cone? Quem é? 2π vezes o raio médio vezes o comprimento da geratriz. O comprimento da geratriz é o ds. Está aqui na fórmula, tá? Ρ é o raio médio, multiplicado por 2π. A soma de tudo isso dá a área do sólido de revolução. Vocês entenderam a discussão aí? Vamos ver se vocês entenderam. Tá? Gravar a fórmula desse jeito. 2π vezes a integral de alfa beta, ρ ds. Ρ é o raio de rotação. Se você vai fazer a integral em x, o raio de rotação é em função de x. Aí não importa se você está girando em torno de x ou em torno de y. Fazendo a integral em x, que é a rotação em torno de x, e quem vai ser o ds? Você usa essa fórmula. Teorema da função inversa. Isso é o teorema da função inversa agindo. Se você vai fazer a integral em y, a integral é os limites em y, por exemplo, c e d, você substitui o ds por isso. E quem é o raio de rotação? O raio de rotação você escreve em termos de y. Entendido? Então, logo aqui. Isso tudo por conta do teorema da função inversa. Vamos lá. Exercício. Finalizar. Ó, eu fiz a conta aqui para esse caso, viu?
Tá? E o raio de rotação não precisa ser a rotação em torno do eixo das abscissas, nem em torno do eixo das ordenadas. É como no método invólucro de cilindro, que tem um raio de rotação, né? E o método da coroa, que também tem raio de rotação. Certo? Raio maior e raio menor. Então vejam. Seja f de x igual a x2. F de x igual a x2. Encontre a área da superfície de revolução. Encontra a área da superfície de revolução S obtida pela rotação de gráfico de F, do gráfico de F, de 1 a 2, gráfico de F de 1 a 2, obtida pela rotação do gráfico de F de 1 a 2, em torno do eixo, das ordenadas. Encontre a área da superfície de revolução S obtida pela rotação do gráfico de F entre 1 e 2 em torno do eixo das ordenadas. Então, solução. Solução. Vou só esboçar, não vou nem esboçar a superfície, vou esboçar só o gráfico de F. F é uma parábola, certo? No 1 é quanto? Quanto é o valor de F no 1? É 1. Quanto é o valor de F no 2? Quanto é? É 4. Desrespeitando as proporções, tá? Dá uma parábola aqui. Aqui menor. Eita, que desrespeito, hein? Você vai entender. Então tá aqui. Parábola que vai daqui para cá. Tá? Fica aqui. Isso aqui é o gráfico de F. Estritamente crescente, de classe C1, derivada C positiva. E você vai fazer a rotação desse gráfico em torno do eixo das ordenadas. Então, pense em fará a integral em x, Então, quem é o raio de rotação? Para cada x aqui, você tem um ponto correspondente aqui. Quem é o raio de rotação? O ρ. Ρ de x é x. Tá certo? Então, com ρ de x igual a x, tem-se a área de S é igual a quê? 2π. Fazendo a integral em x. Então, a integral de quanto a quanto? De 1 a 2. Ρ de x vezes o quê? Aí, vamos nessa notação aqui, Você fará a integral em x. Você vai usar isso aqui ou isso? De cima. Tá? Então fica raiz quadrada de 1 mais dy dx. dy dx é o f' de x ao quadrado dx. Pronto. Então vai ficar
2π, vezes a integral de 1 a 2 de quanto? De x, vezes o quê? Raiz quadrada de 1 mais, quanto é f' de x? 2x ao quadrado dá quanto? 4x2. Integral em x. Então isso fica, vamos lá, se eu chamo isso aqui de u, quem é du? 8x dx. Então eu vou escrever isso como sendo integral de 1 a 2, eu não quero mudar, mexer dos limites de integração. A integral de 1 mais 4, a raiz quadrada de 1 mais 4x2, o que é? É 1 mais 4x2 elevado a 4 ao meio, vezes o quê? Está aqui o x, 8x dx, para não ocorrer, para não haver alteração de valor, eu divido por 8 fora. Fica o quê? Pi sobre 4. Então isso aqui é quanto? Isso aqui é u, enquanto isso aqui quem é? Du. Tá certo? Tá bom? O du. Então isso fica o quê? Fica π sobre 4. Hã? Não, eu não mudei a variável, estou fazendo mentalmente. Eu não mudei a variável. Se eu mudasse a variável, eu tinha que mudar os limites de integração, mas eu não estou mudando, a integral continua em x. Só que eu vou resolver a integral indefinida mentalmente. Então fica π sobre 4 vezes o quê? Integral de u em u. Qual é? Desculpe, integral de u elevado a 1 meio em u. U elevado a 3 meios, ou seja, 1 mais 4x2 elevado a 3 meios sobre 3 meios. Isso aqui de quanto? De 1 a 2. Eu não mudei a variável, estou fazendo a mudança de variável mentalmente. E deixo em x. Entendido? Então isso aqui é quanto? Está aparecendo aqui, garoto? Ó. Π sobre 4 vezes 3 meios é 2 terços vezes π sobre 4, que dá quanto? Π sobre 6, vezes... Qual é o valor dessa função no 1? Quanto é? No 1 é 5. No 2. Quanto é o valor dessa função no 2? Quanto é? Dá 17. 17 elevado a 3 meios dá 17. Raiz de 17. Menos. E quanto é o valor dessa função no 1? 5. Então fica 5. Raiz de 5. Unidades diárias. Unidades diárias. Tá? Entendido?